Quando Mariana Silva voltou para casa às 9h da manhã, depois de passar pela conferência de trabalho, quando abriu a porta da casa que ela havia construído com 22 anos de casamento e sacrifícios, quando ela entrou na cozinha de mármore branco que ela havia escolhido com tanto carinho e viu seu marido Ricardo abraçando outra mulher, quando os viu se beijando como se ela não existisse, como se aqueles 22 anos não tivessem sido nada, o coração dela parou. Mas não foi a traição que a deteve. O que a destruiu foi o que ela viu sobre a bancada da cozinha, uma pasta amarela com os documentos do divórcio. Já estava tudo preparado. O marido dela não apenas a traiu, como também planejou tudo para deixá-la sem nada. E a mulher não era uma estranha em seus braços, era a irmã dela. Se você estiver pronto para esta história, escreve nos comentários de onde você está visualizando este vídeo. Mariana Silva tinha 46 anos e uma vida que parecia perfeita. Pelo menos era o que ela pensava até aquela manhã de março, quando seu mundo desmoronou em 1000 peças no chão de mármore de sua cozinha. Ela havia passado a noite no Porto para uma conferência de negócios. Ela era diretora de marketing de uma grande empresa farmacêutica, e essas viagens faziam parte do seu trabalho. Ela saiu à tarde, dormiu em um hotel e voltou cedo de manhã para tomar o café da manhã com Ricardo antes que ele tivesse que ir ao escritório. Havia sido uma rotina por anos, uma rotina que o marido dela conhecia perfeitamente bem. Naquela manhã, o voo pousou às 7h30 e às 9h. Mariana já estava em frente à porta da frente da casa, nos arredores de Coimbra, que eles haviam comprado 11 anos antes. A casa que representava tudo o que eram seus sonhos, todos os seus sacrifícios, todas as promessas que haviam sido feitas no dia do casamento. Mariana ainda se lembrava daquele dia. Ricardo, que estava apertando as mãos dela em frente ao altar. Ricardo, que prometeu amor eterno. Ricardo, que chorou de alegria quando ela disse sim. Ela tinha sido tão feliz, tão cheia de esperanças. Ela tinha 29 anos, ele 33. O mundo parecia pertencer a eles. Ela se lembrava da lua de mel nos Açores, os passeios de mãos dadas pelas praias de São Miguel, as promessas sussurradas sob o céu estrelado. Se lembrava dos primeiros anos de casamento, quando cada dia era uma aventura, quando dormiam abraçados e acordavam com um sorriso. Se lembrava de quando compraram a casa, como Ricardo a carregou no colo, atravessando a porta, rindo como um menino. 22 anos de lembranças, 22 anos de amor, 22 anos que estavam prestes a se revelar como uma mentira. Ela abriu a porta com sua chave, tentando não fazer barulho para não acordar Ricardo se ele ainda estivesse dormindo. Deixou a mala na entrada e se dirigiu para a cozinha para preparar um café. Foi então que os viu. Ricardo estava de pé em frente à bancada de mármore, vestido com seu blazer bege favorito, e entre seus braços havia uma mulher. Uma mulher com um vestido azul justo e o cabelo castanho curto. Uma mulher que ele segurava como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Uma mulher que ele estava beijando com uma paixão que Mariana não via há anos. Por um momento, ela ficou paralisada. O cérebro se recusava a processar o que os olhos estavam vendo. Tinha que ser um erro, um sonho, um pesadelo do qual acordaria, mas não era um sonho. Ricardo se virou e seus olhos se encontraram com os de Mariana. Não havia surpresa em seu olhar, não havia medo, não havia vergonha, havia algo pior. Havia indiferença. A mulher entre seus braços também se virou e quando Mariana viu seu rosto, sentiu que as pernas falhavam. Era Patrícia, sua irmã mais nova, a menina que ela havia criado depois da morte de seus pais, a garota a quem havia ajudado a pagar a faculdade, a mulher que considerava sua melhor amiga. Patrícia a olhou com um sorriso que não tinha nada de arrependimento. Era um sorriso de triunfo, de vitória, como se finalmente tivesse conseguido algo que desejava há muito tempo. Mariana abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. As palavras morreram em sua garganta.
afogadas pela dor que estava despedaçando seu peito. Foi então que ela reparou na pasta amarela sobre a bancada da cozinha. Estava aberta e dentro havia uns papéis. Papéis com carimbos e assinaturas. Papéis que ela reconheceu imediatamente porque havia visto documentos parecidos quando os colegas se divorciavam. Eram papéis de divórcio, já preenchidos, já preparados. Só faltava sua assinatura. Ricardo seguiu seu olhar e sorriu, um sorriso frio, calculado, que não tinha nada do homem com quem ela havia se casado, e disse algo que quebrou definitivamente o coração dela. Disse que tinha acabado há muito tempo, na verdade, mas que ele havia esperado o momento certo, e o momento certo era agora. As horas que se seguiram foram as mais dolorosas da vida de Mariana. Ela se encontrou sentada no sofá da sala, incapaz de se mover, incapaz de pensar, enquanto Ricardo e Patrícia explicavam com uma calma assustadora como estavam as coisas. O relacionamento deles durava 8 anos. 8 anos nos quais Mariana havia continuado vivendo sua vida sem saber de nada, trabalhando, viajando, voltando para casa com um marido que a traía com sua irmã sob seu próprio teto. Patrícia vinha frequentemente visitá-los. Mariana sempre havia pensado que era para ficar com ela, para manter aquele laço de irmãs que as havia unido depois da morte de seus pais. Mas, na verdade, vinha por Ricardo, por esses encontros secretos quando Mariana estava no trabalho, por essas noites quando ela estava viajando. Os jantares em família que Mariana preparava com tanto carinho eram, na verdade, chances para que os dois amantes se vissem na frente do seu nariz. As mensagens que Patrícia mandava para saber quando ela voltaria do trabalho eram, na verdade, para organizar os encontros com Ricardo. Cada vez que Mariana abraçava sua irmã, agradecendo que sempre estivesse ali, Patrícia sorria, sabendo que poucas horas antes havia estado entre os braços de seu marido. 8 anos de mentiras, 8 anos de traições, 8 anos em que as duas pessoas que ela mais amava no mundo a apunhalavam pelas costas, rindo de sua ingenuidade. Mas isso não era tudo. Ricardo explicou que havia consultado um advogado meses antes. Havia planejado tudo com o máximo de detalhes. A casa estava em seu nome. Ele a havia comprado antes do casamento com o dinheiro de sua família. As contas bancárias estavam separadas. A empresa na qual Mariana trabalhava não tinha nada a ver com os bens comuns. Em resumo, depois de 22 anos de casamento, Mariana não tinha direito a quase nada. Ela havia dedicado sua vida àquele homem. Havia renunciado a oportunidades profissionais para estar perto dele. Havia escolhido não ter filhos porque Ricardo dizia que ainda não era o momento certo, e agora descobria que tudo havia sido calculado desde o começo. Mas o que mais doeu não foi o dinheiro nem a casa. Foi Patrícia, sua irmã mais nova, aquela menina de 14 anos, a quem havia pegado pela mão no funeral de seus pais e prometido que sempre se protegeriam mutuamente. Aquela garota a quem havia ajudado com as lições de casa, a quem havia consolado depois das decepções amorosas, a quem havia acompanhado à faculdade no primeiro dia. Patrícia a olhava sem um pingo de remorso. Mais ainda, parecia quase desfrutar de seu sofrimento. Mariana perguntou por quê. Por que justamente ela? Por que justamente Ricardo? Por que justamente assim? E Patrícia respondeu que sempre teve ciúmes dela. Ciúmes porque era a mais velha, porque seus pais a preferiam, porque sempre teve tudo o que queria. Disse que quando conheceu Ricardo, logo entendeu que ele era bom demais para Mariana e decidiu que ela merecia ficar com ele. Mariana se levantou do sofá com as pernas tremendo. Olhou para aquelas duas pessoas que haviam destruído sua vida e percebeu que não as conhecia de jeito nenhum. Eram 2 estranhos, 2 monstros que haviam usado máscaras por anos. Não chorou, não gritou, não fez nenhuma das coisas que eles provavelmente esperavam, simplesmente se virou e saiu pela porta. Mariana passou os 9 dias seguintes em um hotel no centro de Coimbra.
Não dormiu quase nada, não comeu quase nada. Passou as horas olhando para o teto, tentando entender como sua vida havia podido dar tão errado. Havia dias em que não conseguia se levantar da cama, dias em que chorava sem motivo, em que a dor era tão forte que parecia física. Havia noites em que acordava assustada, convencida de ter ouvido a voz de Ricardo, só para lembrar que estava sozinha. Mas Mariana não era uma mulher que desistia facilmente. Havia sobrevivido à morte de seus pais com 26 anos. Havia criado sua irmã praticamente sozinha. Havia construído uma carreira brilhante, partindo do zero. Não ia permitir que Ricardo e Patrícia a destruíssem. No 9º dia, ligou para uma advogada. Não uma qualquer, mas a melhor advogada, especializada em direito de família da região. Uma mulher chamada Teresa Reis, que tinha fama de ser implacável quando era necessário. O encontro com a advogada abriu seus olhos para muitas coisas. Teresa explicou que a situação não era tão desesperadora quanto Ricardo queria fazer ela acreditar. Sim, a casa estava em nome dele, mas durante o casamento, Mariana havia contribuído para as despesas, para as reformas, para as melhorias. Ela tinha direito a uma compensação significativa. Mas, acima de tudo, Teresa fez uma pergunta que mudou tudo. Perguntou se Ricardo havia gerenciado alguma vez investimentos ou negócios dos quais ela não soubesse nada. Mariana pensou. Na verdade, sim. Ricardo trabalhava como consultor financeiro e frequentemente falava de investimentos e operações complicadas. Ela nunca havia prestado atenção. Confiava nele cegamente. Teresa aconselhou que investigasse, que checasse as contas, os cartões de crédito, os movimentos bancários, que descobrisse se havia algo que não batia. Mariana voltou ao hotel e começou a procurar. Ainda tinha acesso a alguns documentos compartilhados, a algumas senhas que Ricardo não havia pensado em mudar. Passou noites inteiras na frente do computador seguindo rastros digitais, baixando extratos de conta, analisando cada transação, e o que encontrou a deixou sem fôlego. Nos últimos 9 anos, Ricardo havia transferido quase 8 milhões de euros para contas em paraísos fiscais nas ilhas Cayman e Andorra. Dinheiro que vinha de investimentos que ele havia feito usando as economias de ambos. Dinheiro que legalmente também pertencia a ela. Havia criado empresas de fachada. Havia falsificado assinaturas. Havia construído um império de mentiras financeiras. Mas havia mais. Mariana descobriu que Ricardo não era apenas um traidor. Era um golpista profissional. Havia manipulado os fundos de vários clientes ricos, prometendo retornos impossíveis e ficando com os lucros. Havia falsificado documentos bancários, havia criado relatórios financeiros inventados, havia cometido crimes financeiros que poderiam custar anos de prisão. Encontrou e-mails onde Ricardo se gabava para Patrícia de como era fácil enganar seus clientes. Encontrou mensagens onde zombavam de um aposentado que havia confiado a eles as economias de toda a vida. Encontrou fotografias de viagens de luxo, pagas com dinheiro roubado, viagens que faziam enquanto Mariana acreditava que Ricardo estava em reuniões de negócios, e Patrícia era cúmplice até o pescoço. Trabalhava como assistente dele há 8 anos, o mesmo período em que havia começado o relacionamento deles. Te está gostando esta história? Deixa um like e se inscreve no canal. Agora continuamos com o vídeo. Era ela quem preparava os documentos falsos, quem respondia aos e-mails dos clientes com desculpas inventadas, quem ajudava a cobrir os rastros e a mover o dinheiro de uma conta para outra. O relacionamento deles não havia nascido do amor, havia nascido da cumplicidade criminosa, do segredo compartilhado, do poder que dá saber algo que os outros não sabem. Eram 2 golpistas que se encontraram e decidiram unir forças. Mariana percebeu que o destino havia dado a ela uma arma muito mais poderosa que as lágrimas e o desespero. Ela tinha as provas para destruir os 2, mas não ia agir por impulso.
Ia planejar tudo com o máximo de detalhes, exatamente como eles haviam feito. Nas semanas que se seguiram, Mariana colocou em ação seu plano. Continuou morando no hotel, se recusando a assinar os documentos de divórcio, apesar das pressões de Ricardo. Ele a ligava todos os dias, primeiro tentando ser gentil, depois ameaçando, depois implorando, mas ela nunca atendia. Enquanto isso, trabalhava nas sombras. Com a ajuda de Teresa e de um detetive particular, reuniu todas as provas das fraudes de Ricardo. Documentos, e-mails, gravações telefônicas, rastros das transferências bancárias. Construiu um dossiê tão completo que nenhum advogado do mundo poderia salvá-lo. Cada noite, Mariana adicionava uma nova peça ao quebra-cabeça. Descobriu que Ricardo havia enganado não só clientes ricos, mas também aposentados, que haviam confiado a ele as economias de uma vida inteira. Encontrou e-mails nos quais ele e Patrícia riam das vítimas, as chamavam de idiotas, planejavam como gastar o dinheiro roubado. Também encontrou as fotos, centenas de fotos de Ricardo e Patrícia juntos, de férias, jantando, em situações íntimas, fotos tiradas em momentos nos quais Mariana acreditava que seu marido estava trabalhando e sua irmã estava em sua casa. Mas Mariana não queria apenas justiça legal. Queria que Ricardo e Patrícia entendessem o que significava perder tudo. Entrou em contato com os clientes de Ricardo, aqueles que haviam sido enganados sem saber. Informou o que havia acontecido com o dinheiro deles, fornecendo as provas necessárias. Em poucas semanas, a reputação de Ricardo estava destruída. Os clientes o denunciavam, os colegas o evitavam. Sua carreira havia acabado, mas não era suficiente. Mariana descobriu que Patrícia sempre havia sonhado em abrir uma loja de roupas. Ricardo havia prometido financiá-la com o dinheiro que conseguiria do divórcio. Já haviam encontrado o imóvel. Já haviam assinado o contrato de aluguel. Já haviam encomendado as mercadorias. Mariana comprou o prédio onde estava esse imóvel. Comprou através de uma empresa que ninguém podia relacionar com ela, usando o dinheiro que havia recuperado das contas em paraísos fiscais de Ricardo. Depois, uma semana antes da inauguração, fez despejar Patrícia por descumprimento contratual. O sonho de sua irmã morreu antes de nascer, mas o golpe final ainda estava por vir. Mariana organizou tudo para o dia do aniversário de Ricardo. Sabia que ele e Patrícia celebrariam juntos na casa, aquela casa que ele pensava ficar para si. Naquela noite, enquanto Ricardo e Patrícia brindavam pelo futuro deles juntos na casa iluminada por velas, a polícia bateu na porta. Tinham uma ordem de prisão para Ricardo, acusado de fraude financeira, apropriação indevida e lavagem de dinheiro. As provas eram esmagadoras, fornecidas por uma fonte anônima que nunca seria identificada. Ricardo tentou se explicar, se justificar, oferecer dinheiro, mas os agentes não escutaram. O algemaram na frente de Patrícia, que gritava e chorava, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a maior surpresa chegou quando também prenderam Patrícia como cúmplice. Quando colocaram as algemas nela, seu rosto perfeitamente maquiado se deformou em uma máscara de terror. Já não era a mulher segura de si mesma que havia sorrido triunfante na cozinha naquela manhã de março. Era uma criminosa que ia pagar por seus crimes. Mariana estava sentada no carro do outro lado da rua, olhando enquanto os levavam algemados. Viu Ricardo que procurava seu olhar, talvez esperando um último ato de piedade. Mas Mariana não se moveu. Não sentia alegria, não sentia satisfação, só sentia um vazio imenso, o vazio de quem perdeu tudo aquilo em que acreditava. Mas pelo menos tinha sua dignidade e a certeza de que os traidores haviam recebido o que mereciam. O julgamento durou 15 meses. Ricardo foi condenado a 12 anos de prisão pelas fraudes financeiras. Patrícia recebeu 9 anos com liberdade condicional como cúmplice. A casa foi confiscada e vendida para indenizar as vítimas dos golpes. Mariana não obteve nada da venda.
Não se importava. O dinheiro que havia recuperado das contas em paraísos fiscais era mais que suficiente para começar uma vida nova. Mas começar de novo não foi fácil. Durante meses, viveu como um fantasma. Ia ao trabalho, voltava para casa, comia, dormia e começava de novo. Não via amigos, não saía, não vivia, só existia. Seu apartamento alugado estava tão vazio quanto seu coração. Os colegas a olhavam com pena. Os amigos haviam parado de convidá-la porque ela sempre recusava. Ela havia se tornado a sombra da mulher forte e decidida que havia sido. Foi durante um desses dias vazios, quando pensava que nada mudaria nunca, que conheceu Felipe. Era um colega de outra divisão ao qual nunca havia prestado atenção. Um homem tranquilo, reservado, com olhos gentis e um sorriso que sempre parecia sincero. Começaram a conversar por acaso durante uma pausa para o café e descobriram que tinham muito em comum. Felipe também era divorciado. Sua esposa o havia deixado pelo melhor amigo dele. Uma história tristemente parecida com a dela. Ele sabia o que significava ser traído por quem você ama. Sabia o que significava começar do zero. Não foi amor à primeira vista. Foi algo mais lento, mais profundo, mais real. Uma amizade que pouco a pouco se transformou em algo mais. Almoços juntos que se tornaram jantares. Jantares que se tornaram caminhadas pelo jardim ao entardecer. Caminhadas que se tornaram algo mais. A primeira vez que Felipe pegou sua mão, Mariana teve medo. Medo de confiar de novo, medo de voltar a sofrer, medo de descobrir que ele também escondia segredos. Mas Felipe não a pressionou. Disse que entendia, que podiam ir devagar, que não havia pressa. E assim fizeram. Durante meses se viram sem rótulos, sem pressões, sem expectativas. Felipe trazia flores sem motivo. Preparava o jantar quando ela voltava cansada do trabalho. A escutava quando ela precisava falar. Ficava ao lado dela em silêncio quando ela precisava calar. E quando finalmente Mariana confiou, descobriu algo que havia esquecido que existia. Descobriu que o amor verdadeiro não dói, não exige sacrifícios impossíveis, não pede para renunciar a si mesma, não trai. O amor verdadeiro era o que Felipe dava a ela cada dia com os pequenos gestos, com as palavras gentis, com a paciência infinita. 1 ano e meio depois do julgamento, Mariana e Felipe foram morar juntos. Compraram um pequeno apartamento no centro de Coimbra. Nada luxuoso como a casa, mas cheio de luz e de calor. E pela primeira vez em anos, Mariana se sentiu em casa. 9 anos depois do divórcio, Mariana recebeu uma carta. Era de Patrícia, escrita da prisão, onde cumpria uma sentença mais severa, depois de ter violado os termos da liberdade condicional. Era uma carta longa, cheia de desculpas e remorsos, que pedia perdão por todo o dano que havia feito. Patrícia escrevia que havia entendido seus erros, que cada dia na prisão pensava no que havia feito, na dor que havia causado. Escrevia que Ricardo a havia deixado, é claro, assim que a situação ficou difícil, que estava sozinha, completamente sozinha, e que se arrependia de cada decisão que a havia levado até ali. Pedia se podiam se ver, pedia se havia alguma possibilidade de perdão, pedia se podiam voltar a ser irmãs. Mariana a leu uma só vez, depois a queimou na lareira da sala. Não sentia mais ódio por sua irmã, não sentia mais nada. Patrícia havia se tornado uma estranha, alguém que pertencia a uma vida passada que já não dizia respeito a ela. Naquela noite, enquanto olhava as chamas consumir a carta, Felipe se aproximou, colocou uma mão em seu ombro e perguntou se ela estava bem. Ela se virou, olhou nos olhos dele e sorriu. Um sorriso de verdade, pleno, que iluminou seu rosto como não acontecia há anos. Disse que sim.
Pela primeira vez em sua vida, estava sendo completamente sincera. Não precisava do perdão de Patrícia para estar em paz. Não precisava de respostas de Ricardo para seguir em frente. Tinha tudo o que precisava bem ali, naquela casa cheia de luz, junto ao homem que a amava de verdade. 8 meses depois, Felipe pediu para ela se casar com ele. Fez de forma simples durante um jantar em casa, sem anéis caros nem gestos grandiosos. Disse que a amava, que queria passar o resto da vida com ela, que queria construir algo verdadeiro e duradouro. Mariana disse que sim, sem hesitar. O casamento foi uma cerimônia íntima em um pequeno jardim nos arredores de Coimbra, com o sol se pondo atrás das montanhas e o aroma das laranjeiras em flor enchendo o ar. Mariana usava um vestido simples, branco creme, sem enfeites nem excessos. Felipe chorou quando a viu caminhar em direção a ele, e ela soube que aquelas lágrimas eram verdadeiras, genuínas, diferentes das lágrimas falsas que Ricardo havia derramado 22 anos antes. Quando trocaram os votos, Mariana não falou de eternidade nem de para sempre. Falou de hoje, de amanhã, de cada dia que construiriam juntos. E Felipe fez o mesmo. Depois da cerimônia, celebraram no mesmo jardim, com mesas sob as árvores e luzes penduradas nos galhos. Não havia champanhe de 1.500 euros nem caviar, mas havia amor, e isso valia mais que qualquer luxo. 2 anos depois do casamento, nasceu Helena, uma menina com os olhos de sua mãe e o sorriso de seu pai. Uma menina que representava tudo o que Mariana sempre havia desejado e que havia acreditado que nunca poderia ter. O parto foi difícil, mas Felipe não soltou sua mão em nenhum momento. Ficou com ela durante 25 horas, sussurrando palavras de encorajamento, enxugando o suor de sua testa, lembrando-a de quão forte ela era. Olhando sua filha dormir no berço, Mariana pensou em tudo o que havia passado, na traição, na dor, na vingança, e percebeu que de uma forma estranha e retorcida, toda aquela dor a havia levado exatamente onde ela tinha que estar. Se Ricardo não a tivesse traído, nunca teria conhecido Felipe, nunca teria tido Helena, nunca teria descoberto o que significava ser verdadeiramente amada. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem são, na verdade, as melhores. Às vezes, temos que perder tudo para encontrar o que realmente importa. E, às vezes, a maior traição pode se transformar na bênção mais inesperada. Mariana se havia perdido para se encontrar. Havia atravessado o inferno para chegar ao paraíso. E agora, finalmente, estava exatamente onde tinha que estar. E cada manhã, quando acordava ao lado de Felipe e ouvia Helena rindo no quarto ao lado, não pensava em Ricardo nem em Patrícia, não pensava na casa de mármore branco, nem nos documentos de divórcio. Pensava só em como era grata por aquela segunda chance, por aquele amor verdadeiro que havia encontrado quando havia parado de procurar, por aquela família que havia construído das cinzas da anterior, que a vida não termina quando alguém te trai. A vida recomeça e às vezes começa mais bonita que antes. Se esta história te lembrou que depois de cada tempestade sai o sol e que as traições às vezes nos libertam de quem não nos merecia, deixa uma marca da sua passagem com um coração. E se você quer apoiar quem conta histórias que celebram a força de recomeçar e o amor que chega quando menos se espera, pode fazer isso com um muito obrigado através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual a como contou a coragem de uma mulher que transformou sua maior dor em seu renascimento mais lindo.